Vamos tentar acessar o Maharaj aqui. Ele está falando, né, que, bom, como começou a pregação, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta naquela época, né, algo muito interessante, né. Bom, que ele estava pregando, né, bom, primeiro, a gente lembra, né, a mulher morreu a mãe, né, os irmãos escaparam. Conseguiram escapar. Mas o Maharaj é isso, né, ele está contando os primeiros anos aí, né, que ele foi enviado para o sul, né, para a casa de Ramananda Roy, né, no rio Godavari, depois para Madras, né. Ele falou que o nome dele antes era Ramendra Sundara Bhattacharya, mas Prabhupada ele mudou o nome dele, né, para Ramananda Das. Então ele me enviou em um grupo com outros 4 devotos para descobrir o local de Ramananda e Chaitanya Samvada, ou seja, no Godavari. Isso é muito importante para a gente, né? Essa conversa que Chaitanya Mahaprabhu teve com Ramananda Roy. Então foi em Godavari, no seu Chaitanya Samvada. Então se diz que se você tira, né, essa conversa do Chaitanya Charitamrita, então como o Chaitanya Charitamrita fica vazio, assim, no sentido que não fica nada, quer dizer, fica alguma coisa, claro, fica muito na realidade, mas assim, uma ideia que é a parte central, né, igual, por exemplo, o Gita é para o Mahabharata, então a gente vê o Mahabharata, né, e tem tanta coisa, parece uma novela, outro que envenena um, bota fogo no outro, e aquela coisa toda, enfim, o complô, 2 famílias brigando por um reino, e a guerra vai acontecer, não vai, que não sei o que, Krishna se mete, enfim. Mas o mais importante do Mahabharata é o que? É o Gita, né? É quando Krishna fala o Gita. Então no Chaitanya Charitamrita também, aí dizem que o mais importante é essa conversa entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, né? Ele fala que ele, como um sannyasi novo, né, eu e um novo sannyasi, né, Bhaktisara Maharaj, Hayagriva Brahmachari, né, imagina, era depois ia ser conhecido como Bhaktidaita Madhva Maharaj, Harijam Brahmachari, que era um cozinheiro. Então tá. Aí ele deu uma palestra, né? Tô entendendo? Ele não era sannyasi, cara, ele era Mananda Da, agora entendi. Que assim, ele foi lá e você sabe Maharaj, imagina. Ele vai lá e nesse local ele dá uma palestra sobre Ramananda, sobre esse Ramananda Samvada, ou seja, essa conversa entre Chaitanya Mahaprabhu, que é algo que vai, ou seja, de uma forma muito assim científica, podemos dizer assim. Chaitanya Mahaprabhu ele pede que Ramananda Roy explique qual é a meta última da vida. Então ele começa com Varnashram, Mahaprabhu, não, isso é superficial seguir os deveres do Varnashram, vai mais adiante, né? Ele fala, não, então, sei lá, aí vai falar, abandonar o Varnashram e até que ele chega aí a ele mesmo, a Chaitanya Mahaprabhu mesmo. Ele vai passando por todos esses, né? Ele chega na concepção de ser um servo, de ser um amigo de Krishna, né? E de ser uma amante de Krishna, até que ele chega ao conceito de Chaitanya Mahaprabhu. Aí Chaitanya Mahaprabhu bota a mão na boca dele e fala, não fala mais. Mas, e na realidade, Sri Maharaj vai dar uma palestra sobre isso, imagina. E quando ele deu essa palestra, né, diz que Vana Maharaj, né, deu a opinião que a palestra foi a melhor palestra de todos os tempos, né? Ele falou, foi o melhor discurso de todos os tempos. Foi substancial e impressionante, né? Então aquela conversa divina entre Ramananda e Mahaprabhu é uma coisa única em todo o mundo filosófico, né? Uma revelação revolucionária entre a riqueza do mundo, sobre a riqueza do mundo espiritual, porque ali ele vai trazendo tudo. Então ele começa com o quê? Com o Varnashram, ou seja, você seguindo, né, os deveres do Varnashram, até você entrar numa conexão com Deus, né?
passo a passo, né? Ou seja, como você pode se aproximar dele. E aí, Chaitanya Mahaprabhu, ele pede para ele citar versos, e Ramananda Roy, ele vai citando versos, né? E ele sempre fala, isso é superficial, isso também é superficial, vai mais fundo, vai adiante, né? Até que, e esse é o desenvolvimento progressivo, teológico da coisa, né? E aí Mahaprabhu fala, não, aqui começou, você falou uma coisa boa, gostei disso, né? Foi Gyana Shuna Bhakti. Você tem que se aproximar de Deus deixando de lado o conhecimento, né? O intelecto. Não, tá bom, vai mais adiante, né? Assim tá bom, vai mais, né? Até que chega uma hora que já não dá mais para ir mais, né? Mas aí para em Chaitanya Mahaprabhu, né? Por isso é como a gradação do teísmo, né? Então Maharaj, ele, imagina, essa palestra, claro, se fosse nos tempos de hoje, a gente teria gravado essa palestra, enfim, uma coisa que, né, a gente gostaria de escutar da boca de Maharaj, ou seja, de uma maneira, né, assim, com toda a sua realização. E ele era um brahmachari só. Um brahmachari, tinha sannyasis, tinha pessoas ali, né, e ele acaba nos mostrando, né, o teísmo de uma forma muito plena, né. Então ele fala que certa vez eu fui buscar a coleta quando a gente estava construindo a mata no local de Ramananda Samvada, né. O homem disse isso. Há um grande zamindar, né, que tem um caso no tribunal do juiz Balarama da Ramanuja Sampradaya, né. Se você receber uma palavra do juiz, esse homem pode ajudá-lo substancialmente, né. Zamindar acho que é como o cara que tem muita terra, né? Enfim, na Índia, por exemplo, sempre existia, né? Sempre existe, ou seja, a deidade, por exemplo, não é, quando se tem a deidade ela não é de uma pessoa, assim, de um local, ou seja, a deidade tem o seu local, né? Ou seja, isso pode ir a júri. Tanto é que, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta levaram ele na justiça. Por quê? Porque ele fez como se fosse um meme hoje, né? Que é como é que se fala? Diorama, né? Diorama? Acho que é diorama, né? Diorama. Que ele pegava um Brahma, né? Pegava uma Shalagram-shila e quebrava nozes, assim, imagina. Isso fudeu no ego dos brahmanas. Os brahmanas falaram, como é isso? Levaram ele na justiça por isso, imagina. Só porque ele mostrou isso. Então os brahmanas foram lá e, tipo assim, processaram o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi lá e o argumento do advogado foi, né, que os brahmanas foram com o advogado. Você está falando que os brahmanas estão usando a Shalagram-shila para ganhar dinheiro, né? Para quebrar nós, que coisa absurda. E a gente vê também que os Vaishnavas, tem muitos Vaishnavas que são desviados também, né? Ou seja, não é que todos os Vaishnavas são puros, como é. Aí começaram, a professora falou, não, então eu vou botar no diorama Tilaka Vaishnava, né? Aí fica um Brahmana, Tilaka Vaishnava, quebrando nós. Aí o juiz concordou, falou, tá bom, sim, tá bom. Então tudo era como, é um pouco diferente tudo isso, né? Então falou que Hayagriva Brahmachari, se aproximou do juiz Balarama e a gente diz, queremos dinheiro para construir Ramananda Gaudiya Mata nas margens do Godavari, queremos arrecadar fundos, né? Dizem que um zamindar pode contribuir de alguma maneira substancial, se você gentilmente falar com ele, então pedimos ser bem-sucedidos, né? Você me pede para fazer isso, o juiz falou, né? O caso dele está no meu tribunal e ele vai esperar algo de mim em troca. Você me aconselha a fazer isso, Swamiji? Samar falou, sim, porque em sua Sampradaya tais exemplos estão lá, como Vaishnava Seva e Guru Seva. Nós sustentamos, né, que esse é o posto dado pelo Senhor a você. E se você utilizar sua posição para o serviço ao Senhor, então não haverá más consequências. Em sua Sampradaya, descobrimos que o templo de Ranganath foi construído por ladrões, né? E uma senhora, arriscando sua castidade, serviu aos Vaishnavas e ao Guru. Portanto, as regras morais comuns não têm nada a ver com o serviço a Deus, né? Então ele vai citar um verso aqui, atravessando a lei do país, mesmo da sociedade, o chamado absoluto, o serviço ao Senhor deve ser atendido, né? Então ele fala, então tá, eu vou fazer, né?
e aquele senhor deu a palavra, né, ao Zamidar, né, que fez o que queria, né? Ou seja, então é uma coisa assim, muito até arriscada, né? O Samaraj, ele envolveu um juiz, o cara tinha uma contenda, uma coisa para resolver na justiça, e o juiz pede para que ele dê um dinheiro, né, para se construir isso, né? E era uma coisa assim praticamente amoral, né? Ou seja, uma coisa mais envolvendo juiz, e imagina você, como parecia um tipo de suborno, mas esse Samaraj explicou não. Ranganath é o templo no sul da Índia, Ranganath é o templo famoso, né? Os alvars, eles foi construído praticamente com dinheiro que foi roubado, né, por Vaishnavas, assim, no sentido, porque eles tinham poderes místicos, assim conta a história, né, que eles ficavam invisíveis, então eles roubavam dinheiro para que como se fosse construído o templo, né. Então a gente vê que às vezes é um pouco difícil a gente digerir isso, né, porque o Bhakti não é algo relacionado à moral, né. Uma pessoa pode ter uma moral, ela pode ter, né, um bom comportamento, ela pode ter tudo isso, né, mas o Bhakti fica longe dela, né? E às vezes uma pessoa amoral, uma pessoa que tem um comportamento muito estranho, e ele se atrai por Bhakti, o Bhakti dá essa misericórdia para ele. Então o Bhakti é realmente uma coisa, é a Haitukia Pratirata, ou seja, uma coisa que a gente não pode realmente dimensionar, parar o Bhakti. O Bhakti, ele vai além da nossa concepção. Então o Samaraj, ele explicou isso, né? Ao juiz, o juiz aceitou isso, parece, né? E acabou que o templo vai ser construído aí com esse dinheiro meio estranho, né?